Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos, professora Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Como vocês estão? Animados para mais um encontro? Temos mais informações para vocês. Lembrando que nós vamos continuar com o nosso nivelamento. Já pegaram o material? Pega aquele caderno, já prepara e vamos para as novas dicas, né? Para ver se bate com aquilo que vocês já viram, se vocês vão relembrar, porque tem coisa boa pela frente. Exatamente, o nivelamento, nosso quinto encontro. Passa rápido, né? 5, né? Olha como passa rápido, gente. Acentuação gráfica. Vocês gostam? Quem gosta aí? Quando nós falamos em acentuação gráfica, o que que você lembra? Eita, quando eu vou colocar aquela palavra, eu vou escrever, e aí eu nunca lembro, professora, qual o acento que eu vou colocar aqui? Esqueço, passa batido. Mas você não pode esquecer, porque é extremamente necessário, não é assim? Exatamente. Não deve esquecer. Então, vamos lá para a nossa árvore do conhecimento, com a temática da aula, que é a acentuação gráfica. E você já sabe que a nossa língua portuguesa é marcada com 3 acentos gráficos. A acentuação gráfica é a questão da escrita mesmo. Nós temos na nossa língua portuguesa o acento agudo. Lembra aí. Olha aí, ó. Que vai dar o som aberto. Sim, lembra de uma palavra aí. Vamos lá. Uma bem fácil aí, Fácil, fácil. Café. Café. E a própria palavra gráfica. Pois é, olha aí. Tem Gráfica. Um som aberto, né? Aí. E temos também o acento circunflexo, que vai dar o som mais fechado. Olha aqui atrás da gente. Português. Lembra. E quando nós falamos em acento circunflexo, o que que você vai lembrar? Português está aqui, olha, veja bem, né? Então, aquele que você conheceu como Chapeuzinho, não é isso? Lembra? Aí, quais são as palavras que você vai lembrar quando nós falamos em acento circunflexo? Aqui tem uma para vocês, né? O que mais aí na turma? E a própria palavra vocês. Pois é. Percebam que quando você vai falando, você automaticamente vai já colocando acento, as palavras aquelas do nosso uso cotidiano. Então, a gente não tem como fugir. E você precisa conhecer. Você pode até esquecer, mas na hora que você vai produzir o seu texto, fica estranho. Você deixar português, por exemplo, você esquece o acento. Certinho? Então tem mais. Então, ainda falta um. Olha aí, vão lembrando. Acento Qual? grave. Exatamente, aquele para marcar que houve a fusão, né? Que aí o pessoal fala assim, crase. Não, a crase é aquela situação no momento que faz a junção. Exatamente. Crase, fusão. Mas o nome do acento é o grave. Mas olha aqui na tela, amadinho. Trouxemos aqui para vocês. Acompanhe olha só, aí, olha. Os acentos. Grave é o primeiro, né? Aí, ó, bem explicadinho para vocês. Os acentos gráficos, eles marcam a sílaba tônica. E aí você vai lembrar o que é uma sílaba tônica. Você também já viu. Quando você pronuncia uma palavra, qual é a sílaba tônica? Vê se vocês lembram na turma. Quem lembra? Aquele que aprendeu lá atrás e não esqueceu, levou para tá trazendo aí, né? Tá levando para a vida. Então olha lá o acento grave, ele serve para quê? Para indicar crase. Então nós temos aqui uma oração, uma frase que diz o seguinte: vou à padaria. Olha aqui o A, tá certo? E você percebeu que está com este acento? Então este daqui não é o agudo, é o grave. Então, é para indicar que houve crase. Mas, professor, o que é crase? Quando eu tenho a preposição mais o a, né? Que pode ser artigo, pode ser pronome demonstrativo. Certinho? E agora o acento agudo, que já foi falado, né, anteriormente, que é para som aberto. Que som aberto é esse? Vamos relembrar essa questão, ó. Eu falo tá aberto. Aí eu quero falar fechado. Viu só? Olha aqui o exemplo. Temos café, temos cipó e temos
vovó. E aí você vai lembrando de várias outras palavras também. E quando nós falamos no acento circunflexo, olha ali, para som fechado, aí você relembra as palavras. Você tem você, complô, olha lá, complô. Você percebe que o som é fechado, né? Vovô, diferente de vovó. Olha lá, o vovó vai o agudo e o vovô já é fechado, leva o circunflexo, tá? Muito bem. Vamos lá, temos aqui as regras gerais. O que nós encontramos aqui, primeiro ano? Monossílabas tônicas, e aí começa toda uma história, terminadas em a, as, es, os. Exatamente. Aí o aluno pergunta, mas professora, mas o que é monossílaba? O que é? Aí você lembra mono. Vai lembrar. Olha lá, que é uma, né? Olha lá, eu tenho Exatamente. pá, já, ma, lá, traz, mas, chás. E temos pé, fé, ser, mês, três, réis e pó, só, dó, cós sós. e nós. Agora tem o seguinte, ó. Se fala assim os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguido ou não de S, tem acento, aqui apareceu alguns monossílabos e não são acentuados, né? No mar, sol, pai, si, li, vi, nu, cru, me, lhe, mais, conjunção e ti. Por quê? Por causa da terminação, amadinho, ó. O mar é um monossílabo, mas só que termina em R. Aí você vai observar cada uma das palavras. Mas, professora, a senhora falou o seguinte, seguido ou não de S, aqui tem a palavra mas, que é a conjunção. Então, se for conjunção, não precisa acentuar, tá certo? Mas se for, de um caso, a menina é má, olha aqui, ó, que é um adjetivo. As meninas são más, também adjetivo que está caracterizando o nome. Certo? Tá? Certinho? E aí você vai pegando o exemplo de cada e vai colocando aí no teu caderno. Agora nós temos as oxítonas. Relembra o que é uma oxítona primeiro ano? Então as oxítonas terminadas em a, as, es, os, em e ens. Nós temos sofá. Olha lá a sílaba mais forte, né? Sofá, maracujá, paraná, ananás, marajás e atrás. Ó, e temos aqui Pelé, café, você, freguês, holandês e viés. Complô, cipó, trenó, veja aí qual é o mais forte, né? Retrós, compôs, avós. Amém, também, armazém. E o ens? Aí vem parabéns, reféns e armazéns. O que você observou? Então, quando que é oxítona? Quando a sílaba, a última for tônica, ou seja, mais forte. Aí lá vem outra observação aqui, ó. Essas palavras aqui são oxítonas, mas não são acentuadas. Aí tem o pomar, anzol, jornal, maciez, saci, caqui, anu e urubu. Devido o quê? À terminação de cada uma. Vamos continuar. Vamos aqui colocando tudinho para vocês, certo? Chegou o momento, né? Ao momento de quê? Das paroxítonas. Ó, lembrando, uma coisa que a gente esqueceu, vamos conversar aqui com eles só para relembrar rapidamente, Alessandra. Vocês a gente vai poder passar para paroxítona. Olha só, percebam, monossílabo você vai relembrando, oxítona também, né? Já relembrei ali, paroxítonas. E aí você vai buscando aquilo que você aprendeu. O que é? Então, de trás para frente, da direita para a esquerda, eu tenho a mais forte. Então, você vai relembrando conforme os exemplos vêm sendo colocados para vocês, né? E agora as paroxítonas? Sim, mas ó,
Quando fala de monossílabo, uma sílaba. Quando falar de oxítona, a última sílaba é forte. Exatamente. Quando falar da paroxítona, é a penúltima sílaba. Sempre contando da direita para a esquerda. Belezinha? E as paroxítonas são acentuadas quando? Olha aqui no quadro. Quando termina em L, quando terminar em ditongo, tá certo? Quando terminar em uns, tá certo? PS, e assim você vai relembrando. Isso. Tá certo? Olha aqui o quadro aqui atrás. E é importante colocar para os senhores o seguinte: são muitas regras? Sim. Mas vejam, se você está aí no seu lugar, tem aquele hábito da leitura, pessoal, automaticamente você vai reconhecendo as palavras. Por exemplo, mesmo que você não conheça a regra lá, você já sabe que ela é acentuada, percebe? Então a prática da leitura facilita e muito essa questão da acentuação gráfica. Se você tem o hábito de ler, porque imagine você ter que decorar todas as regras. É interessante? Não. Não é verdade? Você vai conhecer, você vai saber o porquê. Por que uma paroxítona é acentuada? Por que a oxítona é acentuada? Mas se eu vou lendo, vou me familiarizando, eu já escrevo e automaticamente eu acentuo a palavra. É uma dica para você, tá bom? Quantas palavras colocadas aqui você já não percebeu? Ah, eu já sabia que tinha um acento. Então você não precisou da regra, decorar. Às vezes é bom ir sabendo. Você sabe que tem um acento, só não sei onde é. Mas sei que tem, exatamente. Falar em voz alta. Exatamente. Já resolveu o seu problema, que a intenção é que você escreva e você consiga identificar onde você vai colocar o acento. Certo? E vamos lá, direto para a tela. Temos aqui, ó. Aqui nós temos nas formas verbais com o pronome enclítico. Exatamente. Mesoclítico, não se leva em conta o pronome átono, considerando-se o tema e as terminações como palavras autônomas. Aqui você vê, no caso, vendê-lo, aí tem o quê? Aí você vai lembrar do verbo vender, é oxítono. Verbo pôr, né? Polo, né? Monossílabo tônico. Partila, parte oxítono terminada em I. Escrever lá as, a terminação as é monossílabo tônico, certo? E vamos que vamos. Agora vamos refletir um pouquinho e você vai construir o seu conceito. Olha só, refletindo e conceituando. A vida é um mistério. Hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. Então aqui, amadinhos, vocês percebem que algumas palavras foram acentuadas e outras não são acentuadas, beleza? Então aqui, ó, vamos separar no primeiro quadrinho. Ó, no primeiro quadrinho tem o verbo ser, que é o é um monossílabo tônico terminado em E. Aí a próxima palavra vem mistério. Aí você vai lembrar, mistério. Mistério. Ah, olha aqui, terminado em ditongo. Então é uma paroxítona. E logo no segundo quadrinho nós temos aqui a palavra até. Por que o até levou acento? Porque é uma oxítona terminada em E. E última, por que é acentuada? Essa é boa. Porque todas proparoxítonas são acentuadas. Então, tá? É para você refletir sobre essa tirinha aqui e começar a conceituar essa questão da acentuação gráfica. Depois que você refletiu, conceituou, tem mais uma aqui. Certo. Olha aí. Joga uma boia. E aí o salva-vida fala, com ou sem acento? Aí você vai perguntar assim, como assim com e sem acento? Vamos aqui, ó. Por que é com e sem acento? Amadinho, em 2009, né, houve o quê? Veio a reforma ortográfica. Só que vocês
já estudaram, já começaram com a nova reforma. E aí talvez você nem perceba Não vou nem a perceber intenção, né, que é colocada. Como assim? Com ou sem acento? Houve toda essa mudança e você não percebeu. Mas é importante que vocês também conheçam. Então, por isso que toda a nossa aula vem sempre algo diferente, para que você vá o quê? Conhecendo, se familiarizando. E aí você pode até fazer aquela anotação sobre essa informação. Porque, professora, eu já sabia. Que bom, né? Parabéns, você é um bom né? leitor, parabéns. Mas se você não sabia, tá aqui uma novidade para você. Certo? Porque agora a boia não tem mais acento, mas antigamente Ia tinha. com acento. Então vamos lá para a próxima. Agora aqui, amadinhos, palavras terminadas em N no plural. O que acontece? Olha aqui o macete. Ons com acento. Ó, elétrons e nêutrons. Em sem acento. Então no caso aí tem um hífen e pólens. Observar aí? Então, quando aparecer ons, com. Quando aparecer em, sem acento. Já é uma dica, né? Prefixos paroxítonos terminados em. Aí nós temos I ou R, não são acentuados. Aí o anti, o multi, o super e o hiper. Né? Agora aqui o C, pessoal, é facultativo assinalar com acento agudo, e aí você já sabe qual é, né? As formas verbais do pretérito perfeito do indicativo, para distinguir das correspondentes formas do presente do indicativo. Amamos, louvamos, né? Já que o timbre da vogal tônica é aberto, naquele caso, em certas variantes do português. Certo? Vamos lá então. Essa aqui são curiosidades proparoxítonas. Olha só. Todas são acentuadas. Aí você vai lembrar da gramática, da matemática, de física, química. Só aí já são todos os componentes praticamente. Já foram, né? Já foram aqui, tá? Certinho? Então, e onde que é a situação? Gente, preste atenção. Sempre são as 3 últimas sílabas da palavra. Então, a última, a penúltima e antepenúltima. Certinho? E assim para todos. Olha, última, penúltima e antepenúltima. E assim vai embora. Então, essa é a melhor, né? As proparoxítonas. Mas nós também temos os casos especiais, que são os ditongos abertos. Exatamente. Você já conhece, né, essa questão, quando que é um ditongo, né? Quando eu tenho duas que ficam na mesma... O que são essas duas? Duas é uma vogal, a outra é semivogal. Uma é forte, a outra é fraca. Então, nós temos aqui, ó, ei, o eis, eu, o eus, oi, o ois, somente em final das palavras. Papéis, você pode identificar, olha lá, céu, temos também troféu, herói, certo? Mas, ideia, assembleia, heróico, são palavras paroxítonas. Por isso que não são mais acentuadas, mas continua com ditongo aberto. E aí você pode marcar os casos especiais, tá? Coloque aí 1 ou 2 exemplos e você não esquecerá. Temos ainda I e o tônico. Recebem acento se cumprirem as seguintes determinações. Certo? Vamos ver aqui quais são. Então aqui eu tenho saía. O que aconteceu? Saía, aconteceu o quê? Ficou sozinho o I, né? Que ele vai ser acentuado. Se ele ficar sozinho ou se ele estiver acompanhado do quê? Do S. Então, quando você vai falar saía, vai ficar separado, o I vai ficar sozinho. Aí acontece com saúde, graúdos, baú, tuiuiu. Aí vem juízes, viúva, caíste, saíste e balaustre. Balaustre. Então, deve estar sozinho
na sílaba ou com S, como aconteceu aí nas palavras mostrando para vocês, tá certo? Como assim sozinho, professora? Vamos separar então, vamos pegar um bem facinho aqui para vocês, para entender aqui, ó. Você tem aqui K-I-S-T. Ó, ele tá com S, então é acentuado. Aí você tem aqui, ó, Ju-I-Z. Aí ele ficou sozinho. Então é nesse sentido. Pode o U, o I, sozinho ou seguido de S, eles serão acentuados. Beleza? E agora leva acento circunflexo a terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo, dos verbos ter e vir e seus derivados, tá? Então aqui eles têm. Terceira pessoa do plural. Aqui eles vêm, eles detêm, eles convêm. Ó, mas quando você usa na terceira pessoa do singular, não tem um acento, pelo menos com o T e o V, tá? Ele tem, ele vem. Mas quando for dos seus derivados, haverá uma troca. No plural ficará o que? O acento circunflexo e no singular vai ficar o acento agudo, como aqui no caso. Ele detém, ele convém. Usa-se tremas apenas em raríssimas palavras estrangeiras ou dela derivadas. Como assim? Olha aqui o nome. Miller. Miller. Aí vai ficar milleriano, tá certo? E nomes próprios continuam. A mesma coisa acontece com o nome Guinte também. Continua. Agora o acento diferencial. Precisa pôr o casaco. Olha só, vou pôr o livro na estante. Venha por este caminho. Passou por aqui. Qual é a diferença? Quando que terá o acento esse pôr? Quando indicar uma ação. Ele é verbo. Não terá acento quando for preposição. E aí você vai relembrar, tá, pessoal? O que é a preposição? Sempre, porque os conceitos vêm, mas para você seguir, você precisa lembrar. Então, o que é uma preposição? Qual a função dela dentro da minha oração? Né? Certinho? E aqui tem uma observação para vocês. É usado para distinguir palavras que têm a mesma grafia, por isso que fala do acento diferencial, mas significados e pronúncias diferentes. Ele serve para evitar ambiguidade na escrita. Ontem ele pôde sair. Ontem você não pôde falar. Olha só. Aí você tem, né, o acento, né, circunflexo no verbo, né, que vai indicar o quê? Um tempo passado, que é o pretérito perfeito. Agora você quer falar de hoje. Ele pode sair, ó. Pode. Vai ser aberto. Agora você já pode falar o presente. Então, esse acento diferencial para indicar o passado e outro para indicar o presente. Aqui nós temos traga a forma do bolo. Fechado, né? Mas nós temos também não há outra forma de explicar. Então, aparentemente, a mesma coisa, mas a primeira, ela está fechada, né? Traga a forma, o som mais fechado. E já no segundo, não há outra forma. O som já vem mais aberto. E esse timbre é facultativo, tá bom? A gente colocou aí o acento para mostrar para vocês e você vai entender pelo contexto, né? Ah, traga a forma. Não, você não vai dizer forma, você vai dizer a forma. Quando falar da questão do utensílio de cozinha. Agora aquela forma, né? Que vocês já conhecem. Exato. Né? Sim, que nós temos ali do X, né? Qual que está certo, qual que está errado, qual é a pronúncia. Será que a forma
né? Novamente, que eu digo está correto ou não. Olha lá, tem o vermelho primeiro, né? Exatamente. Isso aqui, né, a parte da gramática, né, que faz o estudo, né, da pronúncia correta das palavras. Então, em questão que relacionada a quê? A posição da sílaba tônica. Então, por isso que dá-se o nome de prosódia, na parte gramatical. Então, aqui você tem inteirinho, ó, focando no rim, na sílaba tônica lirim. Só que não é assim, amadinho. Olha é o aqui. certo ínterim, tá? A sílaba forte é a primeira. Então, aí a palavra é proparoxítona e não oxítona. Depois nós temos recorde ou recorde. Como é que fica? É recorde ou recorde? O que você acha aí? Já está mostrando aqui para vocês, né? Exatamente, né? Então você já vai perceber que recorde é uma palavra paroxítona. O forte vai ser o quê? O có e não o ré. Como é dito, ele bateu o recorde. Então aqui não e Não aqui pode. sim. A próxima. Nós temos ali... Gratuito. Olha só, é gratuito. gratuito. Então, olha só, você tem aí na palavra um ditongo, não um hiato. Por isso que a maneira certa é o quê? Gratuito, fluido. E agora? Essa daqui também é campeã, né, Alessandra? Exatamente. É rúbrica. Qual a sua rúbrica? Ou E aí? rubrica. Qual a sua rubrica, professora Márcia? Então, nós temos aqui o correto, né? Ela é uma palavra paroxítona e é rubrica. Aqui. Vá anotando aí, porque são palavras que a gente acaba sempre Passando utilizando, batido. né? E agora? Acrobata ou acróbata? É dupla, as duas são aceitas. Então, ok pras aqui, por isso duas. que fala assim, dupla prosódia. Aqui sim, não existe aí rubrica e rubrica não. Lá não pode, só rubrica que está correta. Quando fala dupla, são aceitas as duas, tanto Oceania, ortoepia e ortoépia. Beleza? Fácil assim? Mais Muito. Vamos lá. Oceânia, né? São corretas. Ortoepia, então vocês já sabem aqui a forma correta, né? Aceita as duas. As duas são aceitas. Então, vamos aqui. Olha que vamos praticar. Achavam que ia ficar livre, passar batido né? sem nenhum testezinho. É um momento interativo. É o momento de vocês. Aquele momento que vocês já ouviram bastante, já pegaram as dicas e agora você vai praticar. Ou você vai fazer sozinho, ou você... Com a turma é mais emocionante, né, Márcia? Então, o que eu entendi? Eu compreendi essa regra aqui. Não, eu já sabia. Então, vamos praticar. Vamos ver como é que a sua turma está. Mas vamos dar O que nós temos, né? Vai dar uma dica? Uma pincelada para vai antes ter de dica passar. para vocês, então. Então, relembrando, nós temos na nossa língua portuguesa, desculpa aí, 3 sinais gráficos de acentuação. Quais? Quais são? Olha aí. O grave, o agudo e o circunflexo. Beleza. Já lembrar. E também, ó, essa questão da situação gráfica vai depender da questão da sílaba tônica, algumas vezes. Quais são as palavras que são acentuadas? Os monossílabos tônicos. Terminado em A é O, seguido não de S. E aí você vai lembrar do monossílabo. O que é o monossílabo no primeiro ano? Uma só sílaba. Pá, ré, dó e vai embora. Aí também são acentuadas as palavras oxítona. Quais são as oxítonas? Aquela que a sílaba tônica é a última. Aí você vai lembrar do café, olha só, cipó, vovó, vovô. Da direita para a esquerda, lembra? Exato. Aí depois tem o quê? Temos as paroxítonas, que são acentuadas onde? Na penúltima sílaba. Última, penúltima e antepenúltima. Notável. E proparoxítonas. Essa é boa para vocês, né? Todas são acentuadas. Agora, somente com vocês, vamos diretamente para a tela. Vamos praticar. Lá. Aqui nós temos o seguinte, em um artigo de jornal lê-se
A plateia se manifestou com veemência contra o aumento dos preços. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação de palavras com ditongos abertos. Plateia perdeu o acento, pois é paroxítona. Veemência deve ser escrita com acento em E. C. Heróico mantém um acento, pois é proparoxítona. Ideia, mantém acento por terminar em ditongo. E. Heróico é acentuado por ser oxítona terminado em oico. Oico. E aí? E aí, amados? Que você... É aquele momento que vocês podem parar e discutir até, né? Ah, eu acho que é a letra A. Aí o outro, por quê que é a letra A? E não, é a C. E aí você vai discutindo dentro do que você aprendeu. Os amadinhos prestaram atenção nas dicas, Alessandra? Já pegaram, né? Já pegaram. Eliminação, lembra? Então, aqui palavras, o quê? Na letra A. Plateia perdeu o acento, pois é paroxítona. Aí você vai lembrar da geleia, da assembleia, de ideia. Olha só. Paroxítona, né? Ó, ditongo aberto nas palavras paroxítona não tem mais. Mas a pronúncia continua a mesma. Perderam o acento depois do novo acordo. Que acordo foi esse? Lá da reforma ortográfica, lá a partir de 2009. Belezinha? Tem mais? Vamos ver aqui. Prosódia correta e seus erros comuns. Olha lá. Aqui você tem aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Ó, cada um e vai dizendo para vocês, ó, onde que deve ser acentuado. O certo é ibero-americano e não ibero-americano. Onde que vai ser a sílaba forte? No K. Tá certo? Aqui quase não dá para destacar, né? Mas tá aqui, ó. E tá reforçando nessa parte. Tônica correta é em K, né? Olha lá. E agora? Beneficente. E nós temos ali beneficente. Olha o que está marcado lá. Percebam lá o destaque para onde vai o correto e aquele que você não deve, né, utilizar, não deve pronunciar. Então, a tônica no penúltimo, sem. Né? Beneficente. Então, amadinhos, complicado? Como é que é? Deu um nó ou não? Ou tem fumacinha aí? Não acredita, Alessandra. Assim, ai, professor, e agora? Gente, mas assim, tranquilo, tá? Você vai praticando. Algumas palavras nós utilizamos todos os dias, quando você vai conversar com seu amigo, e aí você já percebe, opa, aqui, né? Qual é a sílaba mais forte? Eu já pratico. Falar, quando a Alessandra falou assim, amigo, aí vamos procurar a sílaba tônica aí. Qual é a mais forte? É um exercício que você pode fazer sem o praticando, sem vamos praticar. Aqui na qualidade, aqui conversando com vocês. Já convida aí, pergunta aí do colega, ver se é certa. E você sabe a resposta? Aí tem aquela brincadeira, amigo! Olha o que puxa, aí, né? Ó, demorou o quê? Então já automaticamente já percebe que a sílaba forte é o mi. E olha que é uma palavra que não tem o acento gráfico, tá bom? Exato. Vamos fazer essa relação aí. Acentuação gráfica marcada pela escrita, né? E aí você não precisa se preocupar, gente. Olha, é sério mesmo, a gente fica brincando aqui, né, em determinados momentos, mas não se preocupe em decorar. A gente sempre fala, não há necessidade de você decorar. Ah, eu preciso saber esta regra para poder escrever a palavra, né? Você vai praticando e com o tempo você já vai dominando tudo, tá? Porque se você tiver que decorar todas as regras da língua portuguesa, às vezes você até escuta assim, eu não gosto de língua portuguesa porque são muitas regras. Mas a gente pode pensar diferente. Você precisa, nós precisamos. Como precisa, principalmente no momento da redação, da sua produção textual. E eu não vou deixar... Exatamente. Olha aqui a transmissão de pensamento. Eu não vou deixar para pensar nessa parte lá no terceirão, não. Eu começo agora, com a bagagem que eu já trago. Certo? Então, amados, obrigada por enquanto. Daqui a pouquinho tem mais. A gente reforça aí com a revisão. Até lá. Tchau.